Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção, Edésio Petterle. Trabalhos técnicos, Magno Nogueira. Olá, ouvinte da Rádio FMZ, muito bom dia. Estamos começando agora mais um programa Conexão. Bom dia você que está em casa ou você que está no seu expediente de trabalho. Bom dia você também que nos acompanha pelo seu veículo, percorrendo a BR-262 e ligadinho aqui na Rádio FMZ. Bom dia você visitante que está chegando à Venda Nova para esse segundo final de semana da Festa da Polenta. Esse evento que há quase meio século movimenta a cidade de Venda Nova e toda a região. Ao olharmos sua história, percebemos que mais do que um evento, a Festa da Polenta é um patrimônio coletivo que a cada edição é aprimorada. Cada presidente que passou pelo seu comando faz de cada desafio uma inovação. Foi assim quando o pátio e a quadra do antigo Colégio Salesiano não comportaram mais o número de participantes. Nesse momento, o evento transferiu-se para o Polentão. Ou quando perceberam que apenas um final de semana não era o suficiente para acomodar a demanda de visitantes. Cada presidente, ao seu tempo e à sua maneira, contribuiu para a Festa da Polenta chegar no formato que chegou. E para falar sobre as inovações no decorrer da história da Festa da Polenta, nós recebemos aqui o Alberto Falquetto, presidente da Festa da Polenta de 90 e 91, e o José Luiz Moisés, que foi presidente da Festa da Polenta em 2008, 2009, 2010 e 2011. Alberto, bom dia, seja bem-vindo ao Conexão. Bom dia, Edésio, bom dia, ouvintes da FMZ. Prazer estar aqui para passar alguma coisa da nossa experiência aí com a FEPOL. José Luiz também, seja bem-vindo à Rádio FMZ. Bom dia, Désio. Parabéns pelo programa. Eu sou uma pessoa que ouve bastante o seu programa, né? Normalmente eu estou em casa nesse horário e acho muito bacana todas essas informações, todo esse especialista em tudo que você traz aqui para nos passar a sua experiência. Estamos à disposição. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês aqui. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o programa Conexão em ritmo de Festa da Polenta. Conexão. Apresentação, Edésio Petterle. Você está ouvindo Conexão. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Hoje o programa está em ritmo de Festa da Polenta. Vamos saber de algumas inovações, conhecer um pouco da história do processo para a Festa da Polenta chegar ao tamanho e a dimensão que ela é hoje. Para falar sobre isso, nós recebemos aqui dois ex-presidentes da FEPOL, que é o Alberto Falquetto e o José Luiz Moisés. Pela ordem cronológica, o Alberto foi presidente primeiro, né, Alberto? Em que ano que foi o seu mandato? Eu fui em 90 e 91. 90 e 91, né? E achei assim, uma das inovações que veio foi justamente a organização da Festa da Polenta enquanto associação, enquanto entidade, foi isso? Isso porque quando eu assumi, contando um pouco do que aconteceu, era o Sávio Calimã que estava substituindo o Padre Cleto que tinha saído de Venda Nova. Aí o Sávio ficou responsável para organizar as festas. E ele, no final do ano de 89, ele voltou para Vitória e não ficou ninguém responsável pela festa. Aí foi passando o tempo, chegou janeiro, fevereiro, março, chegou o meio do ano e não se sabia se ia ter festa. Aí a gente se reuniu no Colégio Salesiano, os coordenadores que já faziam parte da festa, o Dácio Falquetto, responsável pela cozinha, o Félix Falquetto, de infraestrutura e assim por diante, o Zé Fardim, tesoureiro, a parte de finanças. Reunimos a equipe de uma maneira geral, o Chico Faé, Marco Grilo, que sempre participou. Você participou daquela reunião, Zé Luiz? Eu já estava trabalhando. Você já estava trabalhando no financeiro, né? Aí nós reunimos e falou, vão fazer a festa ou não vão? Eu falei, o que se tem para iniciar a festa? Ele falou, nada, nem um centavo, nem dinheiro em caixa, nada, não havia, né? Zero. Aí
Eles falaram, não, vai ter que fazer, porque não pode parar, e resolveram me eleger presidente, sem aquela comissão me elegeu presidente. E aí eu falei, contando que eles tinham uma experiência, cada um na sua área. Tava o Zé Ednes, que é o Zé Rosquinha, né? Ninguém sabe. Uhum. Ele era responsável por compras e cada um se comprometeu, falou, a minha parte você não precisa se preocupar, você vai coordenar de uma maneira geral e o resto a gente dá conta, a gente tem experiência. E a questão era como começar, porque você não tinha certos produtos que não eram consignados, você tinha que pagar. Aí eu falei na minha família lá, a gente tinha uma situação financeira razoável, e eles me autorizaram a bancar todo o material descartável para a festa, as bebidas quentes que não eram consignadas, e nós pegamos uma 608 do Ataídes da Varia e fomos parar lá em São Torquato, numa loja que eles já compravam lá, e lotamos aquilo de descartável, prato, copo, e acabou que cada um assumiu sua parte. Sim. E acabou dando certo. Graças a Deus, porque era um medo danado, porque você não tinha... E se desse errado? Eu ia ficar no prejuízo também. No prejuízo financeiro, com certeza. E nesse ano a festa da Polenta, ela já atraía um público assim externo, de turista, de visitantes? Já, bastante gente, e surpreendeu aquele ano, apesar de foi organizado em 3 meses, deu um excelente público, deu uma renda muito boa. Aí, aquele ano foi aquilo. E depois que nós sentamos no início de 91 e falamos, a gente tem que organizar isso. Eu falei, não pode nem pensar em continuar do jeito que está. E aí que nós resolvemos fazer o quê? Criar a entidade jurídica, a FEPOL. Aí nós incumbimos o Zé Luiz Moisés e o Marco Grilo de elaborar o primeiro estatuto, o esboço do primeiro estatuto, que posteriormente sofreu muitas alterações, porque era uma coisa que você tinha que se basear no estatuto de outra entidade para ter uma base como começar, e graças a Deus aí fizemos o estatuto e todas as inovações que nós implantamos nesse ano de 91, que para mim foi um marco, porque criamos a entidade, nós contratamos uma empresa de propaganda de Vitória para fazer o nosso mascote, o Polentinha, foi feito. Que até hoje é utilizado, até hoje. Né? Aí pensamos, todas as festas têm uma rainha da festa, e falei, vamos criar o desfile da festa. Aí incumbimos a dona Isabel Feitosa, e a dona Ide também na parte de pesquisa de vestimentas, e elas ficaram responsáveis por essa peça, e foi feito o primeiro desfile em 1991. E o Padre Cleto, ele acompanhava de certa forma essas inovações, essas decisões? Na verdade, o ano de 90, ele estava fora, ele apareceu na festa, mas não tinha praticamente, ele não tinha o que fazer, né? Sim. Ele estava perdido também. E no segundo ano, ele veio, deu umas opiniões assim, mas a gente já tinha decidido, falou, a partir de agora nós vamos criar uma conta, já tinha conta que ele controlava num banco, nós abrimos conta em mais 2 bancos, né, Zé Luiz? E falou, vão fazer parceria com os bancos e vão ter um dinheiro para começar a próxima festa, um caixa de segurança, né? Uma reserva de dinheiro. E até o Padre Cleto chegou depois da festa, a festa deu lucro, eu falei, deu um... E o dinheiro? Aí o Padre Cleto, infelizmente, nós tomamos essa decisão. Falei, não tem condição de passar o aperto que nós passamos o ano passado, e a gente já fez um caixa de reserva, está tudo contabilizado, tudo certinho, para a gente ter uma segurança, porque o próximo presidente vai ser eleito. Aí ele falou, tá bom, e passou por isso mesmo, ele aceitou numa boa e tocamos para frente, né? Zé Luiz, o seu mandato foi em 2008, né? Mas a sua participação na festa começou muito antes disso, né? Dez, a gente acho que já nasce voluntário, é o espírito voluntário. Eu vim de Vitória em 83
E participei muito de coisas dentro da nossa comunidade lá em Santo Antônio, inclusive aquele santuário de Santo Antônio lá, foi feito mais ou menos dentro desses padrões aí. Toda a comunidade ajudando. Então a gente já veio de lá com essa experiência, até desde criança, vendo todo mundo trabalhar. Cheguei aqui, parecia que eu estava, digamos, em casa, vendo todo esse glamour, toda essa união de todo em volta da festa, e foi paixão à primeira vista. Em 83, cheguei no final de 83, em 84 eu curti a festa, e em 85 eu comecei a trabalhar na festa, e nunca mais parei. Mesmo tendo morado 6 anos fora de Vitória, mas toda a festa de lá para cá eu sempre participei. E tive orgulho de participar da equipe do Alberto, que eu já trabalhava no financeiro também. Aí eu fui o coordenador financeiro nessa época, fizemos o estatuto, né? Que arranjamos um esboço de um estatuto de outra entidade parecida. Sim. E quais as atribuições de presidente, tudo, os objetivos da festa, aquela coisa toda no estatuto. E eu lembro que a gente colocou uma cláusula, que tem até hoje, que o cargo político, de eletivo e de cargo de confiança não pode participar da diretoria da Festa da Polenta. É o que vigora até hoje. Até hoje vigora essa. Nós norma, procuramos fazer, interrompendo o Zé, essa separação foi consenso. Falou, não vamos misturar política com a Festa da Polenta. E deu muito certo. Não é que não tenha a parceria com o poder público. Isso daí nós falamos. Isso aí não pode ser descartado de maneira nenhuma. Agora, pode colocar membro. O pessoal era muito conservador aqui em Venda Nova. Você tinha que tomar muito cuidado com isso. Né? Então foi ótima essa ideia e até hoje funciona. E você me perguntou da minha gestão. Na minha gestão, a gestão começou em 2008, né? Foi de 2008 a 2011, né? E antes disso aí eu participei sempre de diretoria, toda essa estruturação da equipe financeira, como ele falou dos bancos. Quando a gente assumiu, época de inflação lá em cima, overnight, não sei o quê, porque o Plano Real vem em 94, né? Isso. E era complicadíssimo, eu tremia de medo que eu era responsável pelo dinheiro. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou aplicar? Eu não tinha assim, essa familiaridade, né, essa familiaridade com a questão financeira, né? Então o Roberto Balduino, que era da Caixa Econômica, foi um braço direito nessa época muito importante, e a gente reuniu os bancários, porque tudo era colocado no Banco Econômico, dado aí ao Padre Cleto, mais a gerente lá e tal. E aí o que a gente fez? Reuniu todos os bancários e o seguinte, porque a equipe financeira era muito amadora, né? Gente aí da comunidade, gente que não tinha experiência nenhuma com caixa, com fechamento de caixa, dinheiro e tudo mais. A nossa preocupação foi trazer bancários para participar do caixa, para participar da toda a equipe financeira, né? E aí a gente depositaria em cada banco um percentual que seria mais ou menos a participação também financeira desses bancos, né? E foi uma adesão, de primeira hora. E até hoje nós temos essa estrutura, claro que foi muito aperfeiçoada devido à vinda de tecnologias até hoje. Hoje nós temos uma maquininha lá que cospe aquele monte de ficha. A gente sentava no caixa, tinha 32 fichas na frente da gente para trabalhar, que era muito complicado esse fechamento. Então a vinda dos bancários, dessa ajuda, foi muito importante para nós e acontece até hoje. Muito bom, Zé Luiz, muito bom, Alberto. Nós vamos agora dar uma pequena pausa na nossa conversa, vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o programa Conexão. Conexão. Apresentação: Edésio Petterle. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Hoje estamos conversando sobre algumas inovações na história da Festa da Polenta que possibilitaram ela se tornar esse grande evento que ela é hoje. Falamos um pouquinho do mandato do Alberto Falquetto e o início dos trabalhos do José Luiz Moisés. Mas, Zé Luiz, outra inovação do seu mandato foi a faixa gigante que fica ali sobre o viaduto na BR-262, não é isso? Foi a faixa gigante. A faixa gigante foi estreada em 2009. Só que ela vinha sendo matraqueada lá atrás. Por que a gente não põe uma faixa?
Por que a gente não ficaria... Eu, na verdade, eu achava esquisitíssimo aquilo. Como é que nós vamos fazer isso? E todo mundo se perguntava. Mas eu acho que o grupo é do Testard, né, dos teimosos, e foi indo até que materializamos isso. O Tarcísio, na época, Calimã, liderou isso aí, inclusive influenciou, né, pra gente. Aí me passaram um orçamento, e aí eu falei, puxa vida, despesa nova, dinheiro novo. Eu tinha que arranjar uma fonte de dinheiro que parecia que ia ser um absurdo, não foi. Né? Na época eu peguei umas pessoas da construção aí, junto com a arquiteta, e nós vendemos, né, toda aquela grade, daquela grade que tem ali ao longo do rio ali, sim, para empresas ligadas à construção. Eu sei que nós arrecadamos mais que o dobro do dinheiro que precisava, e a faixa está aí até hoje. Né? Muito bem. Paiol do Nono, né? Teve um novo Paiol do Nono também na sua gestão, não foi isso? O Paiol do Nono também foi inaugurado na nossa gestão. O Paiol do Nono já vinha de bastante tempo, aquilo vinha cada vez mais tendo adesão, né? Porque aquilo ali é uma atração à parte, né? Uma atração à parte, realmente. E aí seu Angelim Falqueto e o meu Deus, vou lembrar o nome dele. Chico Entringe? O Chico Entringe, dois caras que a gente tem que tirar o chapéu. Nós temos que fazer um novo Paiol do Nono. Beleza, vamos fazer o novo Paiol do Nono. Aí eles ficaram meio assim, pô, eu vou ganhar um Paiol do Nono. Como é que vocês querem fazer o Paiol do Nono? Aí tem que ter alguém para desenhar. Aí eu, então, arranjo um arquiteto para desenhar. Foi até aquele menino do Perim que desenhou. Ó, tá aqui o desenho. E agora o material? Temos que demolir uma casa, compramos uma casa. Então vai. Aí eu instigava eles e ia atrás. Resultado, eles fizeram. E toda vez, não, e o dinheiro para isso? Como é que nós vamos comprar o material? Vai comprando o material. Aí, com a nossa secretária na época, era a Delza, e resultado, o Paiol tá aí, né? Fizemos o Paiol do jeito que ficou bacana, depois que foi feito aquele campo de bocha do lado. Hoje o campo de bocha foi desativado, tá a serviço do Paiol, né? Mas foi uma batalha legal, uma coisa que muito orgulha a gente. Como é que é o espírito do voluntário? Vamos fazer, daqui a pouco tá feito. É superar as dificuldades, não parar nelas, né? É tentar superar ali as dificuldades para realizar, não é? E a gente brinca aí que essa turma aí, se você pedir para cavar um buraco, né? E daí a 20 minutos você se arrepender, não dá tempo mais. E eles vão embora cavando buraco. O negócio é gente operacional, né? Gente que tem calo na mão, que pega... Qualquer equipe ali você vê que é gente que faz. Às vezes a pessoa não é especialista naquilo, né? Essa festa mesmo teve, conversando com uma pessoa que a gente se encontrou lá na Oktoberfest. A Oktoberfest é uma senhora festa, você sabe, mas é tudo profissional. A prefeitura, inclusive, tem uma secretaria para a festa. Então não tem voluntário lá. E o grau de excelência nosso, voluntários, que não somos profissionais. Tem gente na cozinha que não é profissional de cozinha. Tem gente no bar que não é profissional do bar. No financeiro é mais corriqueiro a pessoa ter alguma habilidade com finança. Quer dizer, se você for comparar uma festa profissional com a nossa festa, que seria, entre aspas, amadora, nós damos um show, né? Porque todo mundo elogia a organização, todo mundo elogia todos os nossos procedimentos, toda a nossa culinária, indumentária, música, dança. Tudo que a gente oferece tem um grau de excelência ali. Tem a alma colocada ali. Né? E, Alberto, tem algo que explica toda essa força do trabalho voluntário aqui em Venda Nova? Eu acho que é uma coisa que vem no sangue. Não tem uma explicação, porque fora da FEPOL, era tradição de se fazer mutirão para ajudar uma pessoa que estava com dificuldade, com alguém doente na família. Aquele campo de futebol de Bananeiras foi a comunidade que construiu ele todo. A gente pegava todo sábado, de manhã à tarde, plantando grama com a mão, carregando terra com um carrinho. Nós fizemos aquilo. Foi uma doação do seu Exídio Sandonade. E a comunidade abraçou e construiu aquilo. Depois a prefeitura ajudou a construir o ginásio. E parece que está no sangue. A pessoa faz por prazer. Todos os movimentos, aquele pessoal que se reúne para fazer o leilão da pá e corre atrás, tirar o chapéu de novo para o Angelim Falqueto, que ele a vida toda
Ele é a equipe dele, né? Falqueta não pode ver boi que tá dentro, né? Você pode ver dentro do curral lá, 90% de quem tá lá é falqueta. Ele tá no sangue, né? Eles gostam, fazem com prazer. E eu acho que tá no sangue, não tem uma explicação muito lógica assim, mas tá no sangue, as pessoas se sentem bem fazendo o bem, né? Muito bem. E, Zé Luiz, uma das inovações também do seu mandato, que eu particularmente, né, eu acho assim que foi uma das grandes inovações da história, foi a bandeja para o prato típico, né? Como que foi isso? Foi. Fala em inovação da minha época, tem algumas coisas que realmente a gente sentia a necessidade. Uma que eu gosto de colocar é a nossa comunicação visual. Eu sempre trabalhei no caixa, eu sentia dificuldade da pessoa vir cá me perguntar o que vai nessa cumbuquinha de polenta. Quer dizer, o cara do financeiro não entende de cozinha. Então a gente viu a necessidade de colocar uma comunicação visual mais clara para o cara, a pessoa que está lá na fila, ele tomar a decisão de compra sem precisar de ficar perguntando. Isso é uma coisa que parece muito simples hoje, muito coisa, mas na época a gente diminuiu a fila de 4 para 1 praticamente. Tá lá a foto do prato, tá lá os componentes do prato e o valor do prato. Ele já toma essa decisão. Tiveram diversas inovações. Nós conseguimos dinheiro público e renovamos toda a tubulação de gás da cozinha, que era fora até de especificação da BNT, com testes de estanqueidade, reforçamos toda a estrutura elétrica. Então, é o que a gente estava falando, cada presidente ele veio somando em alguma coisa. Isso aí. Todos os que você perguntar, vai ter uma lista de coisas que ele fez, né? E a bandeja realmente foi, como diz a gíria, uma bola dentro. Porque o que acontecia? O prato, a comida se acomodava mal ali no prato, para uma pessoa levar uma bandeja só lá para a mesa. Primeiro. Segundo, é que o prato era montado ali na hora que o sujeito ia ali pegar, que não tinha como montar o prato antes. O que aconteceu com a bandeja? Duas coisas importantes. Primeiro, ela conserva. Mas então, quando começa a festa, as nossas cozinheiras lá já tem praticamente 1000 bandejas e vão ser servidas no ponto de consumo, sabe? Na temperatura ideal. Na temperatura ideal para a pessoa buscar. A outra coisa que a gente brinca com o pessoal que organizava a fila, que eles passavam um estresse danado, né? Você imagina, idosos, todo mundo na fila, aquela fila que não andava e tal. Sim. O que acontece? Se tiver 8 pessoas numa mesa, uma pessoa vai lá e traz 8 bandejas, não precisa os 8 ir para a fila. Então isso aí foi realmente uma inovação muito bacana, que teve um resultado que até ultrapassou a expectativa da gente. Agora, foi um desafio, porque teve muita gente contra, e com razão, né? Poxa, a gente vai virar um bandejão aqui agora, parece coisa de RU e não sei o quê. Sim, e não, aquilo ali, essa semana mesmo eu já estava lá em cima com a turma que organiza a fila. Eles ficam lá em cima, uns 2 ou 3 daquela turma, adesivando em cima da bandeja nossa logo, envelopando os talheres. Quer dizer, é um atendimento assim, fino até, né? Por uma festa igual a nossa. E teve outro fator também, que foi o desperdício. O desperdício caiu em quase 80%. Olha só. Porque a pessoa que não consumiu a bandeja toda, ela leva embora. Leva para casa, que ela está ali fechadinha com a tampa, ela pode depois consumir e levar também para casa a bandeja. E tem o delivery. O delivery serve muita bandeja. Por quê? Por causa da bandeja. Senão, não seria possível. Eu lembro que a primeira festa da polenta que eu participei, que eu vim, foi em 2005, né? E o que me chamou a atenção foi justamente a fila pro almoço, que ela tomava acho que 2 dos 3 pavilhões ali. Era uma fila enorme que eu nunca tinha visto, né? E hoje eu fui pegar o meu prato típico, é coisa de segundos, né? Você chega ali rapidinho, você pega. Então é uma inovação que ela trouxe mais comodidade, né? Celeridade, tudo, né? Exigiu muita briga, né? Porque eu falo que, a gente fala até brincando, que a gente participa aí de tudo, Alberto, tal,
da faixa, né? Sim. E toda decisão que vai ser tomada, sabe como é que é italiano, né? Sim. Eu falei, se coice, burrice, teimosia fosse defeito, nós não estávamos na 47ª festa. Isso é uma qualidade. Qualidade, é. O pau quebra, o tempo fecha, mas daqui a pouco a gente abre o vinho para comemorar, né? Então isso é uma grande qualidade do voluntário da festa, né? Você não vê ninguém saiu da festa aborrecido com o outro por causa de um negócio desse. Porque está se discutindo o final de uma coisa que a gente quer que dê certo, né? Onde as individualidades ficam de lado. O objetivo final é comum a todos, né? Isso. A todos. E uma coisa também que me chama a atenção é a parceria entre os presidentes, né? Quando acaba o mandato de um, esse não sai, não se isola. Não, ele continua junto em outra função, volta para sua equipe de coordenação, mas sempre estão todos juntos, né? Exatamente. Tivemos agora a recente, né, aquela tragédia que foi a morte do Paulinho, né? Sim. E pegou a diretoria, uma diretoria nova, guerreira, tá? Trabalhando muito, mas nova em relação a muitas decisões que são muito difíceis, né? Principalmente a grade cultural, a grade de show. É complicadíssimo essa grade de show. Principalmente os 2 shows principais, que você tem que agendar logo em março, que você não encontra data. Aí existe uma certa, posso dizer até meio que máfia, né, nessa questão, porque o cantor, o artista, ele tem um empresário. Então, às vezes, vem pessoas que pousam de empresário sem ser empresário. Apenas ele comprou o show do empresário. Então, ele tem aquilo no bolso, essa data é minha. E ele fica especulando para ver se isso aí vai render mais, né? Ainda mais com essa questão do passamento do Paulinho, nós estávamos pós-pandemia. E pós-pandemia, outra situação todo mundo muito querendo complexa. festa, todo mundo inflacionando tudo. Sim. E o Edésio assumiu aí, corajosamente, sem experiência. Quem é que ia pensar que ia ser presidente? Nessas circunstâncias, então, né? contou muito com a gente mais experiente. Que a gente foi para junto dele, mesmo até psicologicamente, para dizer, poxa, eu tenho uma pessoa como Alberto, como outros ex-presidentes que estão junto comigo. Então a gente conseguiu tocar a festa e concluir o mandato. Ficou muito, muito, muito bacana. Certo, Zé Luiz, nós vamos dar mais uma pausa aqui na nossa conversa, vamos para o intervalo e já a gente está de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Conexão, em conexão com o mundo, em conexão com você. Conexão. Apresentação: Edésio Petterle. Voltamos com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Hoje estamos conversando sobre as inovações na história da Festa da Polenta. Para falar sobre isso, recebemos 2 ex-presidentes, que é o Alberto Falquetto e o José Luiz Moisés. Zé Luiz, nos últimos anos também, a Festa da Polenta tem ido até as escolas. Como isso está acontecendo? A gente tem feito aí na escola ali, naquela creche ali da Tapera, né? Tapera, já é o 3º ano que as professoras nos convidam para ir lá com o nosso tombinho de polenta. Que aquilo ali é a sementinha plantada. Você vê o olhinho brilhante das crianças esperando aquele tombinho ali. A gente incentiva eles, a dizer, vocês gostam de polenta? Gosto e tal. É uma coisa fantástica, parece que é um troço mágico ver aquela polenta cair, né? E uma coisa que pegou e tomara que fique aí perônia século seculorum. É isso aí. Uma coisa interessante também que eu acho no movimento da Festa da Polenta é que, claro, existe aquele voluntário nascido aqui, né, como o Alberto, mas também teve aquele voluntário que escolheu estar aqui, como é o seu caso, né, Zé Luiz? Veio pra cá depois, é um novo imigrante, né, como o Tarcísio Calimão fala. 43 anos aqui já. 43 anos, como mas diz a Gado, eles vão ter que me engolir. Ou seja, é um novo imigrante que chega, mas que também as portas estão abertas para ele também contribuir com tudo isso, né? Claro, quem quiser ser voluntário, fica à vontade. Mas aí, como até Tarcísio tem dito, é uma festa vendanovense. É uma festa do morador de Venda Nova. Ela ultrapassou um pouco essa questão de etnia italiana. Não se limita, né, somente. Você vai né, em qualquer setor, tem gente de todas as matizes ali, graças a Deus tem, e engajado na festa, né? Então é uma festa que o vendanovense e a região comemoram, né, é um feito pra gente, é uma festa que traz uma autoestima para o povo, né? Que a questão econômica também, tantos têm falado, tem um monte de empresas aí, de ornamentação, de frituras, todo o agroturismo,
que foi se fortificando ao redor da festa da polenta, né? Então é de uma importância econômica, social, festiva, enfim. Por qualquer ângulo que você olha, né, você vê a festa da polenta aparecer. A gente que está muito em Vitória, tem muitos amigos lá que não são daqui, já identifica a polenta, né? Já identifica a gente como polenteiro. Até na escola de samba nós já andamos lá. Verdade. Edésio, quando você me perguntou sobre participação do Padre Cleto em dar opinião quando a gente estava na gestão, uma coisa que nós falamos com ele, padre, nós vamos fazer um estatuto para coisa. Ele falou, não, pode fazer, mas o nome eu que vou dar. A única coisa que eu quero. A única que foi, Associação Festa da Polenta. E ele já tinha o nome ali na ponta da língua. Ele tinha o nome. Sempre, a marca do Padre Cleto é forte. Às vezes dá algum errinho em alguma coisa, eu falo, eu acho que o Padre Cleto lá em cima deu uma cochilada. Pera aí que ele vai acordar para ajudar. E também, né, falar da festa da polenta, a gente também fala do seu caráter filantrópico, né? Que hoje, né, há uma destinação ali de parte do recurso arrecadado para instituições muito importantes aqui no nosso município, né? Porque o Padre Cleto, ele quando criou essa festa, o nosso hospital era pequeno e passava por muita dificuldade. Era exclusivamente para atender o hospital. Aí com o tempo, teve anos de umas arrecadações muito boas. Então, como participa voluntário de todas as entidades, ele resolveu se distribuir, que é uma festa cultural também, não é só... É lógico que sempre a maior fatia é o hospital, mas eu acho muito justo que outras entidades também recebam, que elas fazem parte, elas ajudam lá em tudo, né? Então... O objetivo principal da festa é o objetivo cultural. As outras coisas são consequência, né? Então a filantropia é consequência do sucesso da festa. A filantropia ela não está à frente, nós vamos fazer a festa para ajudar o hospital. Não, é uma consequência da questão cultural, e muita gente fica preocupado quantos quilos de polenta, quantas pessoas. A gente não está aí obcecado por aumentar números, quantitativo. O quantitativo vem em consequência de um bom trabalho feito, do trabalho feito realmente com amor, com paixão. Isso aí depois o resto é tudo consequência, tudo vem no rastro, né? E tem aí essa questão filantrópica que faz parte disso também. E curiosidades? Temos aí curiosidades desses 47 anos aí que vocês podem relembrar ou compartilhar conosco? Tem um bocado. Aí mesmo tem algumas, né? Teve uma época que era época política, né? Eu botei até umas linhazinhas aí no livro. Era uma época política da disputa do governo do estado, uma das mais polarizadas que teve, que era o Cabo Camata, que tinha uma fama aí de, né? E o Vitor Boaz. E andaram se pegando, não sei se você lembra, nos comícios aí para Vitória, andaram saindo nas vias de fato. Era uma disputa brava, era. Né? Foi. Aí deu o segundo turno, né? Dos dois. E aí, num belo domingo, aparecem os dois e os correligionários. Primeiro apareceu a turma do Vitor Boaz. Eu lembro do Chico, habilidade. Eu estava em cima, lá no palco com o Chico, não sei fazendo o que na hora. Começou aquela invasão daquele monte de gente, bandeira do Vitor Boaz, esse pessoal aí, era do PT e tudo mais. Os barbudão lá. Aí tudo bem, olha, a democracia, daqui a pouco aparece a turma do Cabo Camata. Olha, se soltasse uma bombinha ali, explodia. Ia ser a faixa de Gaza daquele troço. E o Chico com toda a habilidade, né, chamando pela civilidade, pela democracia. Aí um grupo foi, até do Cabo Camata foi se retirando, né? Fizeram lá a panfletagem, aquele troço todo, né? É por isso que a gente sempre teve o cuidado de não ter a festa da polenta junto com a eleição. Mas quando tem um segundo turno, não tem jeito, né? Fica inevitável. Mas essa é uma das curiosidades. Uma que também, madrugada dentro, teve um grupo de hippie que invadiram o cemitério. Você vai lembrar. Eu lembro. E nós estávamos lá madrugada dentro, porque o financeiro a gente tinha que
Tava eu, o irmão do Alberto Bill, né? E um monte de gente ainda ali, um monte de madrugada dentro. Chega aquele pessoal, cara, com caveira, um pedaço de pau, pedaço de osso. Foram lá depredar o cemitério. Aí chamamos polícia, o Diabo a 4, e aí, bom, aí teve uma reunião depois que algumas pessoas, até da diretoria, falaram que a festa não pode continuar. Tipo assim, quase que acabar com a festa. Porque tomou proporções, né? Tomou grandes, proporções. Né? Aí, né, foi um que falei, peraí, se a gente perder pra esse bando de ruaceiro, meia dúzia de ruaceiro, não fazer a festa por causa dessas criaturas aí, nós temos capacidade pra quê? Né? Aí no ano seguinte, o que eles faziam? Eles ficavam ali na festa e pegando restos. Sobrava um resto de comida, um resto de cerveja, eles raspavam com a mão, coisa horrível. Na época tinha hippie, né? E acampavam, né? Hoje tem aquela via de cima, de baixo, mas não tinha isso, tinha um caminho. E aquele monte aquele gramado ali. Né? Gramado grande. Olha, era encontrado até seringa de droga no outro dia da festa. Eu lembro do seu Isaldino Venturim, que eu ia atrás de patrocínio de camisa. Quando eu fui lá pedir, eu não conhecia direito, que era nem pra eu ir lá, não sabia lá quem é seu Isaldino, eu tava, olha, quase que me bater, porque vocês precisam de ver que esses vagabundos, e xingava a festa e tudo que eu não. Seu Isaldino, não é aquele italianão que na hora que flama. Eu falei, não, ano que vem você não vai ver nada aí, porque aí era o Vitor que era o presidente, e aí no ano seguinte nós reforçamos a limpeza, o Odeberto e o Galileu, que era da limpeza. Eles não vão dormir. Se qualquer pedaço, resto de comida, vocês têm que tirar daí. E aí eles, tipo assim, morreram de fome nesse ano, né? E a polícia não deixou ninguém acampar, e tinha barraqueiros também que tumultuavam. Quer dizer, no ano seguinte parecia outra festa, né? São coisas que aconteceram que... Outra coisa, Désio, uma das preocupações que quando a festa ainda era aqui no Salesiano, é natural que venham os camelôs, começaram a colocar. E aí o pessoal se reuniu e chegou num consenso, falou, não vamos deixar, porque a gente precisa desses locais para estacionamento, quando a festa já tinha crescido bastante. E foi uma luta para você não conseguir fazer que as pessoas vinham uma semana antes, já encostavam aí parceria com polícia militar, com coisa. Foi uma luta. Hoje ninguém vem porque já sabe que não vai ter espaço. Então é só você não criar o vício, né? Eles colocavam barraca até na entrada. Se bobeasse, colocavam barraca no portão de entrada. O cara tá querendo fazer a vida dele ali também, coitado. Sim, né? Eu vivo disso. Enquanto eles vão deixando, ele vai entrando. E realmente tumultuava muito. Né? E outros também, né? Um vê que um colocou, o outro logo vai colocando. E por aí vai, né? Exatamente. Muito bom. Um recadinho então para quem ainda não é voluntário, morador de Venda Nova, né, que talvez fica receoso de se colocar à disposição. Um recadinho aí para esses possíveis voluntários que podem agregar esse time. Olha, eu vou repetir o Tarcísio, é uma ideia que um pensamento que já vem de muitos anos. Existe muita forma de voluntário. A forma de voluntário mais tradicional é aquele que vai lá para a festa, tem o seu horário marcado lá no crachá e vai lá e ele tem o privilégio de depois entrar na festa, ver o show. Esse é um tipo de voluntário, né, essencial. Mas temos os voluntários que não trabalham, aqueles que recebem as pessoas em casa, né? Poxa, aí minha casa mesmo lotava, a gente era voluntário, mas as crianças estudando e vem gente de casa. Esse também é um voluntário, ele está abrigando as pessoas, não tem uma rede hoteleira que consiga, né, comportar tanta gente. E tem as famílias que recebem as pessoas em casa. Tem aqueles que ornamentam suas lojas. Esse também é um voluntário. Tem um voluntário, todo o comércio participam de vestir o nosso voluntário com as camisas. Ele adquire as camisas para a festa e para os funcionários dele, que você vê um monte de lojas aí, que todo mundo quase participa, que tem a marca da polenta e tem a marca da loja dele atrás. Quer dizer, aquele que dispõe de colocar um trator para desfilar, às vezes não trabalha lá, mas
sabe, faz parte do quadro voluntário, para dizer assim, né? E quem não trabalhou na fé, quem já trabalhou, né? Tem os ex que trabalharam, tem aqueles que trabalham, tem aqueles que vão trabalhar. Uma hora você vai estar lá. E todo mundo que vai à festa, né? Consumir, né? Nós temos uma despesa muito alta, com shows, com tudo mais. Também é a razão do nosso trabalho, né? Então a gente coloca todo mundo como voluntário. Vamos lá ajudar. Conexão. E assim chegamos ao final do programa Conexão de hoje. Quero agradecer a você, ouvinte, que esteve aqui sintonizado conosco. Obrigado pela sua fiel audiência de todo final de semana. Eu sei que muitos de vocês não perdem um programa Conexão. Obrigado aí pela sua companhia de todo sábado, de todo domingo. E claro, agradecer aos nossos convidados. Alberto Falqueto, muito obrigado pela sua participação aqui. Parabéns por todo o seu trabalho aí na Festa da Polenta, no seu mandato e em todos os outros anos. Parabéns e obrigado. Obrigado, Edésio. Foi um prazer estar aqui e para trocar essas ideias e fazer essas lembranças aí que às vezes muitas pessoas não sabem o que aconteceu lá atrás, né? Zé Luiz Moisés também, obrigado pela sua participação aqui no programa Conexão e parabéns por todo o seu trabalho e dedicação à Festa da Polenta. É um prazer. Participar da festa, né, pra gente voluntário é um ato de egoísmo. Isso não faz muito bem pra festa, mas pra gente faz bem a beça. A gente fica muito mais feliz de trabalhar, né, do que se estivesse só olhando. E a você, ouvinte, você continua com a programação da Rádio FMZ, ou se não, você nos acompanha e vamos juntos para o Polentão saborear um delicioso prato típico. Vamos juntos? Até a próxima. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você.